Olá, programa Cidadania Consciente mais uma vez com você. Hoje nós vamos tratar de um tema que ultrapassa as fronteiras da nossa região sul-fluminense. É um tema de referência voltado para a advocacia, a presença dos advogados, de questões importantes como a judicialização, a criminalização dos movimentos sociais. E para conversar conosco sobre esses referentes temas, nós estamos com o Dr. Bruno Oliveira. Dr. Bruno, advogado, atuante na área criminal e de direito de família, também com gestão pela MBA na área de gestão de pessoas pela Fundação Getúlio Vargas e atua na coordenação geral das comissões da OAB. Olá, tudo bem, doutor? Olá, amigo Zezinho. É uma honra estar participando desse programa. Gostaria de dar um oi ao amigo telespectador que nos assiste e dizer que é uma honra estar participando desse programa falando sobre esse assunto que, na verdade, a sociedade hoje vive momentos difíceis, né? E tendo a oportunidade num programa como o teu, né, tá falando um pouquinho sobre essas questões, a judicialização das relações sociais, a criminalização dos movimentos sociais, enfim. Eu acho que é um assunto interessante e a oportunidade é ótima para a gente estar conversando um pouquinho sobre isso. Pois é, doutor Bruno, nós sabemos que nós vivemos numa sociedade que ela tem a intolerância na referência. O conflito está muito presente, sobretudo na sociedade pós-moderna. O papel do advogado, da advocacia, no geral, tem tido um papel relevante. E uma pergunta que talvez quem nos assiste esteja fazendo, a presença do advogado, ela é inclusiva ou ela provoca mais conflito em determinadas situações? Veja bem, amigo, o advogado, eu costumo dizer que tudo acontece através da mão do advogado. O advogado ele tem um papel fundamental dentro do exercício da cidadania, né? Advogado respeitado é, acima de tudo, um cidadão respeitado. Ninguém vai ao judiciário senão através de um advogado. Então, a importância do advogado hoje, né, sempre foi no desenvolvimento da própria sociedade, ela é fundamental. E o advogado ele tem uma visão do qual sempre o objetivo é resolver e compor as partes. Nunca é... Opa, compor as partes. O advogado, ele faz mediação ou não? O novo Código de Processo Civil, ele vem contemplando a mediação, tendo a mediação como o grande instrumento hoje da justiça no Brasil. Veja bem, quando se existe um conflito, quando se existe uma lide, né, o advogado tem um papel fundamental, primeiro, para buscar o reparo através daquela lide, ou, em muitas das vezes, tentar resolver aquilo de forma a não se gerar um grande problema burocrático ou um grande problema judicial, uma vez que muitas das vezes, né, esses problemas judiciais eles acontecem porque nós temos dos lados, não empresas, mas seres humanos, pessoas, e que muitas das vezes se tem uma ideia talvez diferente daquilo que seria o seu direito ou não, e começam a ser esses conflitos. Mas, me permite uma parte? Bem no campo popular, é comum até em conversas, né, aquele ente popular falar assim, vou procurar meus direitos, procure seus direitos. Esse tom de ameaça, o advogado vai amenizar isso ou ele vai aguçar esse conflito? Olha, isso eu entendo que esse é o grande papel do advogado. Eu costumo dizer que quando uma pessoa procura um advogado, ele já sofreu em várias outras situações. Ele teve o seu direito desrespeitado, ele teve o seu acesso negado, ele teve algum problema de alguma forma que ele enxerga no advogado, talvez a sua última esperança. E aí esse é o papel fundamental do advogado, que muitas das vezes precisa se fazer uma anamnese, precisa se entender em que contexto está inserido aquele problema que chegou até o escritório dele ou que chegou até ele. E dali ele fazer um filtro justamente para não existir aventuras jurídicas ou gerar para o seu cliente uma expectativa, gerar para o cidadão uma ansiedade de acreditar que aquilo é um direito dele, pronto, e acabou.
É preciso entender que toda vez que existe uma questão, uma relação social, né, um problema de relacionamentos sociais, existem dois lados, sempre. Né? Existe sempre o seu ex-adverso. Então, quando um cliente procura um advogado, querendo saber sobre os seus direitos, alguém pode ter ferido aquele direito ou não. E é preciso entender que existe um outro lado, para que você consiga passar para esse cliente, né, para esse cidadão, né, realmente se aquilo é um direito dele ou não, ou se vale a pena você judicializar aquela questão. Se aquilo não é uma questão mais de uma reflexão interna de mudança de comportamento ou não, ou se realmente aquilo, a última via seria a judicialização. Olha, a explicação do doutor é muito convincente no sentido da gente compreender essa relação do cliente-advogado. Mas quem tem acesso a esse advogado? Porque a advocacia é cara. A advocacia ela não é barata, né? No estado do Rio nós temos a Defensoria Pública, que permite todo cidadão o acesso à justiça. Logicamente, ele tem que se enquadrar, né, em um nível de renda para que seja atendido pela Defensoria Pública. Uma vez não sendo atendido pela Defensoria Pública, né, resta a ele a procura de um advogado. E também nos juizados especiais, né, existem alguns limites, alçadas, né, de valores, do qual nós costumamos dizer que o cidadão tem o ius postulandi, o direito de postular em juízo sem um advogado, que eu não aconselho. Mas ele tem esse direito. Eu posso me defender diante do juiz sem Você advogado. pode procurar os seus direitos na justiça, e aí é preciso, acho que não caberia a gente entrar nesses detalhes técnicos aqui, até mesmo para não dificultar o entendimento. Mas é possível perfeitamente. Você hoje pode chegar no fórum de Volta Redonda, procura o núcleo de primeiro atendimento, e ali você vai ter esse atendimento, não é feito por advogado, né, são estagiários que ali estão, mas é um direito seu, justamente para você não proibir o acesso do cidadão à justiça, porque isso é uma garantia constitucional. Agora, a orientação que eu dou é sempre procurar um advogado especialista naquele assunto, que você vai estar muito mais assistido e representado. Mas, doutor, nós vamos ainda aprofundar um pouco o fenômeno da judicialização. É no sentido que a judicialização hoje, nesse tempo pós-moderno, ela está muito forte. A qualquer situação, sobretudo você que é especialista na área de especialista, quer dizer, tem uma atuação atuante em direito de família, tudo hoje vai para a mão. É a pensão, é o conflito lá com a namorada, com a esposa, o que seja. Parece que a gente fica preparado, já tem um advogado de plantão para penalizar ou o Estado, ou a pessoa, ou mesmo, tem esses tribunais agora de pequenas causas, né, na questão dos direitos do consumidor. Quer dizer, isso é bom? Então, eu atuo na área criminal e na área de direito de família, principalmente por conta do próprio perfil do cliente. Né? Existe uma coisa muito interessante na área do direito de família, que quando o cidadão procura, né, o profissional da área de direito de família, ele vem com o seu emocional muito abalado. Além disso, ele também vem com ideias, com uma cultura, muitas das vezes equivocada, diferenciada daquilo que realmente é o direito dele. Então ele chega, né, é muito engraçado, às vezes chega lá um cliente no escritório acreditando que aquele direito é dele, acreditando que aquilo tem que ser daquela forma. E quando você começa a conversar com ele, você percebe que é apenas, talvez, uma cultura equivocada que ele tem e, muitas das vezes, um emocional dele que está totalmente diferenciado. Às vezes você tem que atuar como até um psicólogo. Exatamente isso. A área de família, o direito de família, ele dá essa oportunidade de você também atuar na questão humana, no ser humano. Porque uma separação ela é como uma guerra. Nunca existe um vencedor. Uma guerra não tem vencedor. Traz sequelas. A separação é exatamente isso. Então é um momento onde as partes estão vulneráveis, estão deixando de agir com a razão, né, e agindo com a emoção.
quando você age com a emoção, na maioria das vezes, né, você passa a ter uma decisão errônea, uma decisão equivocada. Então, a função do advogado nesse momento é reorganizar esse novo pensar, reorganizar essa forma de entender aquele momento, principalmente estabilizando esse profissional emocionalmente. Porque existem coisas, né, assim, no direito de família que melhor um acordo, né, bem feito do que uma briga judicial que se arrasta há anos. E aí, chegando... Só me permite, a conversa está boa, nós vamos chamar um breve intervalo, nós voltamos daqui a pouco. Programa Cidadania Consciente com você. Programa Cidadania Consciente, hoje conversando com o Dr. Bruno, um advogado de referência, atuante na área criminal e com várias presenças também no direito de família. Nós estamos falando de direito de família, doutor, e o senhor fazia um raciocínio da questão desse trabalho que tem o advogado, até de trabalhar a dimensão do consenso entre as partes. O que é isso? Como eu estava dizendo, um bom acordo, ele é melhor do que uma briga judicial que se arrasta há anos. Né? E uma briga judicial que se arrasta há anos, ela fere muito mais o seio familiar, muito mais as partes, do que muitas das vezes você ceder um pouco ou entender que a outra parte ceda também para que chegue num consenso. Né? Então, a área de família permite o advogado atuar dessa forma e fazer com que as partes passem a ter um novo pensar. Então, o advogado tem um papel assim, relevante realmente nas relações sociais, de um modo geral, né, no avanço do nosso país, no pensar do nosso país, na forma da sociedade se conduzir, né, e pensar esses novos temas. Né? É o início da minha fala. O advogado é quem faz as coisas acontecerem nesse país. Isso é uma visão muito particular minha. Aliás, só olhando o cenário da presença aí, Montesquieu vai cruzar 3 elementos-chave do jurídico, do legislativo, né, e do judiciário. E às vezes hoje a gente percebe assim como que o judiciário está engendrado na questão legislativa, na questão executiva. Até nós estamos dentro de um processo eleitoral que tem até uma particularidade. Por falta de, às vezes, de consenso no modo de campanha, os candidatos apelam a quem? Apela à justiça, ao juiz. E agora tem até uma norma, não sei se os ouvintes, se quem nos assiste sabe, todo partido, candidato no processo eleitoral, ele deve ter uma excelência, um advogado. Então, eu queria que você falasse um pouco da presença do Estado, que a advocacia também tem um instrumento de reparador, e ele de fazer também correções que o próprio Estado tenha feito danos. E aí, só um recorte, você pode falar um pouco, você acompanhou, conhece bem, a questão das comissões da verdade. Ela é um pouco isso, de fazer uma justiça reparativa? Veja bem, são 3 coisas aí que você comentou muito importantes. Primeiro são os 3 poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário. Eles são harmônicos entre si, nossa própria Constituição Federal garante isso e determina isso. A outra questão com relação ao registro de candidatura, né, dos candidatos que concorrem às eleições, se faz necessário hoje, né, ter um advogado, senão não se faz esse registro. Isso é um avanço e isso é ótimo, porque quem entende desse processo... Isso dá emprego para o advogado. Com certeza fica também. Claro isso. É o mercado presente no processo de relação do Estado. Né? Isso é de extrema importância, porque você valoriza aquela classe, você abre oportunidades de emprego, e quando você tem, querendo ou não, o advogado presente em alguma relação social, você tende a somar, a crescer, a amadurecer qualquer processo democrático ou processo de desenvolvimento social. E o outro que você tocou é essa intervenção do judiciário nessas relações, né? Uma vez que hoje qualquer coisa que aconteça, não se busca mais o diálogo, não se busca mais o entendimento, se busca uma ordem judicial.
né, até que ponto o Estado tem esse papel, tem essa obrigação de reparar, né, de reorganizar essa conduta e até que ponto, e aí o viés da minha fala é muito voltado para isso, até que ponto nós, né, enquanto cidadãos, não temos essa responsabilidade de tentar entender, né, sempre o contexto daquilo que se está acontecendo e evitar uma ordem judicial. Porque se eu tenho um diálogo com você, veja bem, eu vou evitar uma ordem judicial, mas esse diálogo deve ter um consenso. Uma vez que não existe esse consenso, e a sociedade hoje parece que perdeu isso, e aí então se busca a ordem judicial como reparação dessas relações sociais que estão falhadas. E falham por quê? Porque está faltando, talvez, um ideal, né, de moral, talvez um ideal de conceitos, de princípios, que é difícil a gente falar doutor, isso. E aí, nós vivemos uma região que historicamente teve a presença do Estado muito forte e acabou trazendo agressões. Eu estou falando do período da ditadura. E aí o Estado, ele extrapolou em seu papel. Ele feriu a dignidade das pessoas. Ele não cumpriu a Constituição. Hoje, e a OAB, no Brasil todo, em especial em Volta Redonda, teve um papel extremamente relevante quando trabalhou a Comissão da Verdade, exatamente para fazer o Estado, que cometeu um erro, e não foi equívoco, foi erro, ele está reparando essas pessoas, ou em indenização, ou em pedido de desculpa. Como que o senhor vê isso? O Estado, ele tem um papel, nós vivemos uma cultura de sociedade, de democracia, de organização de casta, de sociedade, de um modo geral, onde o Estado é como se ele fosse o grande organizador e responsável por tudo, né, por administrar e por gerir. Então o Estado tem essa obrigação. E nós, por cultura, acreditamos que é o Estado que deva fazer alguma coisa. Então, uma vez que esse Estado, né, que entendemos, isso é garantia também constitucional, isso são direitos garantidos, né, e deveres também garantidos, uma vez que o Estado tem essa obrigação de trazer a paz social, de trazer o desenvolvimento social, de harmonizar, e ele não consegue fazer isso, na verdade é ele o criador desse caos, como na ditadura, né? Passado o tempo, ele percebe que ele não deveria ter feito isso. É como se ele tivesse um desvio de finalidade e agisse de uma forma equivocada. E aí, hoje se entende isso, né, e se busca essa reparação. Mas veja bem um detalhe, só para não perder o raciocínio. Percebe que, num determinado momento, o próprio Estado e a sociedade acreditava que aquela atuação da ditadura era o correto? Perfeito. Passaram-se anos e perceberam que houve um equívoco. E acontece hoje nos movimentos sociais. E aí vamos parar aqui para chamar um intervalo. Programa Cidadania Consciente, para a gente fechar esse bloco com chave de ouro, nós estamos conversando com o doutor Bruno, que tem uma referência de saberes, e essa conversa está muito boa. Você estava falando da criminalização, e eu gostaria que você avançasse um pouco nessa conversa, que eu tenho umas preocupações. Eu estava falando sobre a criminalização dos movimentos sociais, inclusive isso tem acontecido muito com a advocacia, principalmente a advocacia criminal. Se confunde ou criou-se, né, uma ideia equivocada, 100% equivocada, amigo Zezinho. Porque se acredita que quando um profissional da advocacia está defendendo um criminoso, se confunde acreditando que aquele advogado também é criminoso. Ou as pessoas estão começando a acreditar que aquele advogado que defende aquele criminoso, ele é a favor daquela conduta. Olha, veja bem, se a Constituição Federal, a nossa Carta Maior, diz
que lhe é assegurado o direito de defesa, né? Se existem o Pacto de São José de Costa Rica, que é um tratado internacional que o Brasil adere a ele, sobre a presunção, falando sobre a presunção da inocência. Quer dizer, eu como advogado, quando eu defendo alguém que cometeu algum crime, eu estou defendendo a ele um direito de defesa técnico e vou lhe oferecer o que tem de melhor. Agora, não significa que eu estou aprovando a sua conduta ou corroborando com aquilo ali. Então, vem se criminalizando até mesmo o exercício da advocacia. Até a gente tem história de assassinatos terríveis com advogados por conta de estar defendendo uma causa, colando, né, aquele réu, naquela situação, o advogado que o defende. Mas, ainda voltando na criminalização dos movimentos sociais, uma coisa que nos preocupa é que as instituições, aqui você foi brilhante quando você falou que a sociedade pós-moderna está perdendo parâmetros de diálogo, de bom senso. Às vezes, num conflito que vira uma peça criminal, antes dele poderia ter havido um diálogo. E aí eu estou falando de, muitas das vezes, jornalistas, no caso ambientalistas, pessoas públicas, ao emitir um parecer sobre dado assunto, é criminalizado pela sua palavra dita. Esse preceito ele é perigoso para a democracia? Veja bem, toda vez que você tenta, de alguma forma, cercear o direito de se expressar, ou o direito de emitir uma opinião, ou o direito da pessoa de manifestar a sua vontade, nós entendemos, principalmente a classe dos advogados, entende que isso é uma forma de você ferir, acima de tudo, a democracia desse país. Então, quando nós temos casos nas regiões de pessoas que estão sendo criminalizadas, né, porque estão trazendo a verdade à população. Movimentos sociais dentro da cidade de Volta Redonda estão sendo criminalizados, né, porque defendem interesses de pessoas, muitas das vezes, excluídas. É preciso entender, né, como que nasce isso, ou como que a gente deve pensar esses movimentos sociais, que hoje é criminalizado, inclusive pela imprensa. O movimento social... Bem lembrado, a imprensa, muitas vezes, os colegas de mídia, né, não por eles, mas por causa de uma estrutura de poder midiático, antidemocrática, penaliza movimentos. Com certeza. É preciso entender que o movimento social, não importa ele qual seja, ele nasce em sua origem sempre porque ele está preocupado com o outro. O movimento social, ele nasce acreditando que existe um outro direito e existe alguém que precisa olhar por aquele direito que está sendo desrespeitado. Então ninguém vai para a rua ou ninguém pega uma causa, né, simplesmente por aventura jurídica ou por um idealismo sem sentido, mas sim porque ele entende que do outro lado existe um direito, ainda que divergente daquele comum, mas se existe. Né? Você vê aí lutas sociais por terras, você vê lutas sociais por emprego, você vê lutas sociais por habitação e uma série de lutas sociais por terras, enfim. Porque é alguém que está pensando que do outro lado existem também direitos e precisam ser respeitados. E que inclusive, amigo Zezinho, na Constituição Federal prevê a proteção e o direito às minorias. Isso não é uma invenção da população, isso não é uma invenção, isso é uma conquista e deve ser respeitado. E toda unanimidade é burra. É sempre bem-vindo, né, uma opinião antagônica. Claro. Porque se existir... A equipe melhor é aquela que é heterogênea. A homogênea, ela perde o sucesso rápido. A heterogênea é que é a grande equipe de sucesso. E uma sociedade onde pessoas têm o direito de pensar, isso a gente enriquece e a gente engrandece com isso. Isso é crescimento. Com certeza. E a gente tem visto, observado, que alguns setores da sociedade, privado, ou até mesmo setores públicos, infelizmente, vêm tentando judicializar e criminalizar
aquele que está lutando muitas das vezes pelo direito de uma minoria, pelo direito do outro. E isso é muito triste, isso é empobrecimento do ser humano, das relações sociais. Muitas das vezes é necessária a intervenção judicial. Veja bem, eu não sou contra uma decisão judicial, muito pelo contrário, o meu trabalho é buscar soluções através do judiciário. Até mesmo porque se isso não acontece, eu não sou hipócrita de dizer que isso não é bom, porque senão eu também não tenho emprego. Né? Eu não sustento a minha família. Mas nesse aspecto, só é preciso ter cautela. Interromper. A gente sabe que esse rito judicial, ele tem até uma palavra que é mais própria, né? Que é muito demorado. Aí chama de quê mesmo? A morosidade do judiciário. Pois é. E aí a gente fica numa situação, às vezes, preocupante. Mas me parece que a própria advocacia, no geral, tem provocado para que essa chamada celeridade ela aconteça, porque a vida do outro, ele não pode morrer de véspera. Mas, doutor, nós estamos por finalizar o nosso diálogo, que está muito bom. Eu gostaria só de uma provocação. O senhor falou muito de valores sociais, de relações sociais, de conflito. E eu sei que você tem uma dimensão de espiritualidade. E, aliás, ai de nós, você que nos assiste, se você não tiver esses elementos que nos fortalecem na caminhada, para onde que a gente... essa fonte, onde nós bebemos isso? Qual é a sua fonte de sustentabilidade espiritual para esse caminho dos embates nos tribunais, nos embates com outros colegas que estão defendendo outros espaços? Como é que é isso? Olha, primeiro, amigo Zezinho, muito obrigado pela pergunta. É um tema bastante delicado e eu vou tentar brevemente passar para você. Eu sou budista, pratico budismo há mais de 16 anos. Né, e procuro trazer os princípios dessa minha religião, dessa minha prática religiosa, do budismo, da Nichiren Daishonin, nas minhas atitudes, que são atitudes humanistas. O que é uma atitude humanista? O mundo hoje ele vive por duas correntes, da espiritualidade e do materialismo. A espiritualidade são religiões que você levam a ferir até mesmo o próprio ser humano. E a economia, o consumo, te leva a simplesmente pensar em acúmulos de riquezas. E se deixa o humanismo de lado. E o humanismo, penso eu, que ela é a base de tudo. E como que a gente entende? O que é esse humanismo? O humanismo é muito simples. Tudo aquilo que você for fazer, ou tudo aquilo que você for pensar, que você tiver o ser humano como a essência e a razão e o início de tudo, isso é uma atitude humanista. Isso é o humanismo em ação. Tudo aquilo que você fizer na sua vida, ou todo o seu trabalho, ou tudo aquilo que você desejar, você ter o ser humano como a razão e a essência de tudo, isso é uma atitude humanista. E, infelizmente, hoje a sociedade se perde isso. As relações são mantidas por um interesse econômico, por um interesse meramente de politicagem, porque o ser humano é um ser político, e a política é legal. Mas a política na sua essência como relacionamento, como serviço. Não politicagem. A politicagem ela é maléfica. Então, tudo aquilo que você fizer, você ter o ser humano como a razão e a essência de tudo, você você começa a realmente organizar. Porque a partir do momento que você entende que o ser humano é o centro de tudo, que nós somos a razão de tudo, a minha forma que eu começo a enxergar você, que eu começo a enxergar o amigo aí que está nos assistindo, ela é diferente. Quando eu entendo que o primeiro respeito deve ser ao ser humano, e não à instituição, e não à economia, ou não ao interesse próprio, a minha forma de pensar e de agir passa a ser diferenciada. Então a minha fonte inspiradora é o ser humano, eu sou um apaixonado pelo ser humano, eu sou um apaixonado pelas relações sociais, e procuro sempre que compor e dialogar e conversar, é sempre o melhor caminho, porque eu entendo que se existe um ser humano, aquele ser humano deve ser respeitado, não importa o lado que ele esteja. E é possível você conduzir conflitos através de um diálogo. O diálogo é a armadura da tolerância. Se não conseguiu resolver, mais um diálogo. Se ainda assim não conseguiu, retorne ao diálogo e mais uma vez, sempre o diálogo com respeito ao ser humano. Doutor Bruno,
Você que nos assiste, hoje nós tivemos uma aula de humanidade focada na dimensão da advocacia como instrumento de serviço à humanidade. Doutor Bruno, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Fechou?